E aí galera, paz para quem é de paz, sucesso para quem é do sucesso. Seja bem-vindo a mais um DR com o Júnior Brito. Hoje nós vamos estar falando com a Ingrid a respeito da restauração do seu relacionamento. Luciana, minha cunhada Luciana, seja bem-vinda. Você que está chegando agora, a Ingrid já está chegando também. Vai chegando, vai mandando aí uma mensagem pro pessoal que às vezes acaba esquecendo, né? E depois chega aqui com um ar de louco falando que tinha esquecido e já chega no finalzinho. Gente, então hoje... Ô Brunão, cara, quanto tempo, hein, Brunão? Deus abençoe sua vida, cara. Nossa, hoje só tá entrando os top aqui, hein? Hoje vai ter surpresa boa, hein? Seja bem-vinda, Cláudia. O pessoal do grupo tá se deslocando nesse momento. Pessoal do grupo Casamento Sem Crise, seja bem-vindo, você que faz parte do grupo, você que já é meu aluno, você que ainda não é, que nem sabe, eu vou explicar para você o que é o Casamento Sem Crise, o que são os grupos e o que a gente está fazendo ali. Hoje a gente vai se dedicar aqui e tá usando a história da Ingrid como um pano de fundo para que a gente esteja falando um pouco a respeito do relacionamento, da restauração de relacionamento. E o meu intuito aqui é conseguir trazer um pouco mais de fé para o seu coração, você que está passando por um momento de restauração ou às vezes de separação e não sabe como agir nessa situação. E é muito comum que diante da situação emocional, da inundação emocional que você está vivendo, você acredite que não tem mais jeito, né? Que não tem mais solução. E de acordo com a perca, né, de respeito que houve entre os dois, parece que não tem mais como voltar a ser como era antes. E a grande verdade é que não tem como voltar a ser o que era antes. A restauração é o que eu sempre falo, eu não gosto muito desse nome restauração, porque a restauração parece uma reforma, né? E a restauração de casamento que a gente propõe não é uma reforma de casamento, não é você tentar voltar a ter o seu casamento antigo, é você transformar o seu casamento a tal ponto de que é um novo casamento. São duas pessoas totalmente novas, totalmente transformadas e que se dedicam à família de uma forma diferente da maneira que anteriormente o faziam. Essa semana ainda eu recebi uma pergunta que eu deixei a perguntante um tanto confusa. Ela me perguntou se ela devia insistir no casamento dela. Eu vou falar um pouquinho aqui enquanto o pessoal está chegando, tá? E ela perguntou para mim se ela devia insistir no casamento dela. E eu falei para ela assim, não, você não deve insistir, você deve persistir no seu casamento, na restauração do seu casamento. Daí ela falou assim, mas não é a mesma coisa? Daí eu falei assim, não, persistir é insistir, mas insistir não é persistir. Existe uma grande diferença entre a persistência e a insistência. Vai chegando aí, tá, galera? Depois eu cumprimento todo mundo que eu não cumprimentei aí. E a diferença é que as pessoas elas acabam estragando as oportunidades que elas têm, principalmente quando a gente está falando a respeito de relacionamento, porque o relacionamento, um deslize que você dá, você acaba traumatizando uma possibilidade que você tinha de fazer as coisas darem certo. Então, quando eu ajo de forma errada, o trabalho, o choque é muito maior do que quando eu ajo da forma certa. A construção da restauração, ela é uma construção que ela é extensa, né? Ela é dia após dia. Não dá pra gente falar, de repente a gente acorda e fala, vamos restaurar e vamos voltar a ser igual era antes. Não existe isso. A transformação ela acontece no dia após dia. Agora, quando a pessoa ela fica insistindo, ela fica como uma criança birrenta, falando, volta, volta, volta. E ao invés dela trazer a pessoa para perto, ela afasta a pessoa. Entende? Ela se torna uma pessoa tão pegajosa que ela acaba afastando a pessoa, ela acaba anulando as possibilidades que ela tinha de realmente voltar, de restaurar o seu relacionamento, de trazer a sua família de volta. Agora, a persistência é diferente porque quando você persiste, você faz de formas diferentes. Você tenta de uma forma e não deu certo, então você faz de uma outra forma e você usa ferramentas para que você consiga atingir o seu objetivo. Agora, quando você simplesmente insiste, você faz o que dá na telha, você faz do jeito que dá e espera obter o melhor resultado, sendo que você nem sabe o que você quer no fim das contas. Normalmente quando a gente fala a respeito de restauração,
A gente fala para as pessoas o que você quer. A pessoa fala, eu quero ter meu marido de volta, eu quero ter minha esposa de volta. E o objetivo da restauração não é esse, não é ter a sua esposa de volta. Trazer ela de volta para dentro da sua casa não vai resolver os seus problemas. Trazer o seu marido de volta para casa não vai resolver os seus problemas. Ele vai ficar algum tempo e vocês vão sentir uma frieza e os problemas ainda vão estar lá, a crise ainda vai estar lá. E com o tempo a pessoa vai acabar saindo de novo, ela vai simplesmente traumatizar mais uma vez a relação e falar assim, realmente agora eu percebi que não tem mais jeito mesmo. A pessoa ela vai acabar chegando, se ela tinha alguma dúvida agora ela vai ter certeza, ela fala, realmente agora a gente pôde ver que não tem mais jeito, a gente está frio, a gente não consegue mais se relacionar. Por quê? Porque vocês fizeram da forma errada. É necessário que haja transformação. Sem transformação não existe restauração, ok? Então, Lid, seja bem-vinda. Cris Souza, seja bem-vinda. Estou reconhecendo uma galera aqui. Lê Pérez. Meu cunhado Djalma também está aqui. Seja bem-vindo, Di. Cláudia. Tem uma galera boa chegando aí. Eu não vou me estender muito, tá, gente? Porque senão a gente acaba tarde. Que eu falo muito pouco. Eu vou estar já convidando aqui a Ingrid para que ela esteja falando um pouco com a gente a respeito de como que foi a restauração dela. Só um instante. Deixa eu chamar aqui a nossa hoje. Boa noite, Ingrid. Oi, boa noite, graça e paz. Seja bem-vinda. A maioria dessas pessoas que estão aqui, elas já fazem parte do grupo Casamento Sem Crise. Eu estou com Casados de Propósito na cabeça, é o outro grupo, não tem nada a ver com essa história. E a maioria dessas pessoas, elas já ouviram a história da Ingrid, né? Eu, inclusive, tenho o testemunho dela lá no YouTube. Se você quiser ouvir o testemunho dela na íntegra, totalmente, que é mais longo do que o que dá para a gente falar hoje aqui, você vai lá no YouTube, no meu canal, Júnior Brito, Conselheiro de Relacionamento. Tem um vídeo que é só a Ingrid dando o testemunho dela. Então, a partir de agora, eu vou pedir para que a Ingrid ela esteja se apresentando para você que ainda não conhece, para que a gente possa começar a falar daquilo que interessa. O áudio está um pouco baixo, não estou conseguindo ouvir bem. Não está me ouvindo? Agora estou. Estava um pouco baixo, não estava conseguindo ouvir bem. Ingrid, você pode se apresentar agora para o pessoal, que a gente vai começar já a falar um pouco a respeito da sua história. Certo, meu nome é Ingrid, tenho 25 anos, 26 na verdade, que também dá. 26 anos, temos um bebê de 2 anos e ao todo nós temos 10 anos juntos, 5 anos de casados. Na verdade eu sempre cresci no evangelho, sempre fui do evangelho. E no nosso namoro, eu voltei, para Deus, para a igreja. Eu estava afastada e eu acabei trazendo ele também a conhecer mais a palavra, conhecer mais sobre a igreja, sobre Deus, né? E perto do nosso noivado, ele também aceitou. Então, ele foi para um encontro com Deus, eu também fui para um encontro. E a gente se aprofundou muito na palavra, em Deus mesmo. Nós casamos. E nosso casamento assim foi maravilhoso e Deus nos prosperou muito. A vida da gente no casamento posso dizer que foi maravilhosamente bem. Mas sempre tem aqueles altos e baixos, né? Todo casal tem. Quando foi perto assim dos 5 anos, depois que a gente teve o bebê, na verdade, eu tive depressão pós-parto e isso acarretou muito. Passei 1 ano com depressão pós-parto, depois do bebê, e piorou muito a situação, assim, em relação. Por isso que eu digo que, assim, quando uma mulher tem um filho, tem que ter acompanhamento, tem que ter muita paciência também, né? E isso piorou um pouco a situação de casal. E quando meu bebê estava com 1 ano e 4 meses, quando ele completou 1 aninho, assim,
a gente começou com o casamento saturado, não foi nem nada sério, foi casamento saturado, briga por cima de briga, a gente começou com muitas dívidas, a gente se afastou, na verdade. Eu sempre digo a ele que tudo ocorreu foi depois que a gente se afastou realmente de Deus. E Deus sempre vinha falando comigo para eu voltar, porque até no nosso namoro Deus falou comigo uma vez, eu nunca esqueço. A gente tinha 2 anos só de namoro e Deus falou comigo, usou uma pessoa que nem me conhecia, foi até na minha casa falar, dizendo que ia levantar o homem para caminhar junto comigo. E realmente ele levantou e foi nós dois, né, caminhamos juntos. E hoje ele conhece a palavra, né, depois que ele aceitou, foi para o encontro com Deus. E depois, quando a gente se afastou, as coisas começaram a desandar. Tanto dívidas, como eu estava com depressão também, piorou, não ajudou, né? Piorou a situação um pouco. E o casamento começou a ficar saturado, brigas por cima de brigas até. Até então, Deus falou comigo, a gente estava perto de separar já. Deus falou comigo para eu voltar, para eu lutar por minha família. E eu, teimosa, assim, eu não estava afastada, eu me acomodei. Queria buscar Deus em casa, não queria ir para a igreja. Eu dizia, vamos para a igreja. Eu dizia, não, eu não ia também. Eu poderia ir, mas eu não ia também. E isso Deus sempre insistindo em mim. E eu, teimosa, não acabei não indo. Então é aquela coisa, eu digo para todo mundo que se Deus, você não vai pelo amor, você vai pela dor. E eu acabei indo pela dor, né? Infelizmente eu acabei indo pela dor. Deus tirou, né? Chegou a um certo ponto que a gente separou. Ele tomou essa decisão. No início, sim, nós dois sofremos muito, porque eu não entendia. Hoje eu entendo, mas eu não entendia naquele momento por que estava acontecendo aquilo com a gente. A gente chorou muito no início, na separação. Ele queria separar e queria continuar em casa, mas acabou não acontecendo isso, acabou saindo de casa. E como você falou, né, insistir é diferente de persistir, porque eu no início sofri muito e insisti muito. E eu disse, gente, não insista. Eu acho que o meu pior erro foi ter insistido muito, muito, muito mesmo. Eu nunca imaginei viver numa situação daquela. E até ele sair de casa, eu sofri muito, mas eu lutei muito, insisti muito em oração. Lutei muito espiritualmente, porque eu sabia que não era carnal. Eu sei que tem o lado carnal e o lado espiritual. Realmente tem, porque você faz, o inimigo coloca de bandeja para você. E se você tiver com a carne fraca, você realmente cai. E no primeiro dia, quando a gente separou, eu tive um sonho, ele indo embora com uma bolsa cheia de roupa. E eu perguntava para onde ele ia, e ele dizia que estava indo embora e que tinha perdido tudo, perdido a família porque estava fraco. E no segundo dia também eu tive outro sonho, eu segurando um bebê. Não era o meu filho, era outro bebê. E eu olhando minha sombra com o bebê, e eu não estava entendendo. Eu estava com o meu filho no colo e me beijava e abraçava e ficava nós 4 olhando as nossas sombras e eu não entendia. E aí eu falei com uma amiga minha que ela tem um dom de interpretação de sonhos. Ela disse, o bebê não significa que você vai engravidar, que você vai ter outro filho. O bebê significa restituição, renovo. E Deus colocou nas suas mãos você lutar por sua família. Porque você está sendo a pessoa mais forte espiritualmente dentro do seu casamento. E as sombras é o que vai vir ainda, porque vocês vão passar por muita dificuldade ainda. E realmente foi o que aconteceu. Durante esse tempo eu tive vários sonhos. Depois de um tempo, ele encontrou outra pessoa
Com isso, claro que a gente separado, mas aquilo, claro que doeu muito. Mas eu lutei muito espiritualmente. No início, assim, eu acho que eu passei quase um mês e pouco, insistindo muito, metendo minha mão, sem a permissão de Deus, errando muito nisso. Ligava, insistia, e realmente é como você disse, a gente acaba afastando. Mas chegou um certo momento que eu disse, não, isso não tem por que eu passar por isso. Eu tive outro sonho, amamentando gêmeos. Aí eu falei com essa amiga minha de novo. Ela disse, Ingrid, Deus vai lhe honrar duplamente. E não se preocupe, porque vai ser primeiro um emprego, porque realmente eu estava desempregada. Vai ser o emprego e segundo vai ser o seu casamento. E eu amei. E eu parei de insistir. Realmente, assistia muitos vídeos de Elaine Soares, me ajudou muito os vídeos dela. E eu deixei realmente Deus fazer. Não ficava insistindo, não ficava ligando, perguntando onde estava, só o importante mesmo que era o nosso filho. E com isso, depois de um tempo, consegui meu emprego. O emprego onde eu queria, realmente era mais próximo de casa. O problema era com quem deixar o bebê, né? E ele acabou voltando para casa, porque tinha que ficar com o bebê, porque eu comecei a trabalhar pela madrugada. E para dormir com ele, tinha que ser ele. Mas a gente afastado ainda, separados ainda. E eu não insistia. Eu tratava ele normal. E não queria aquilo mais para mim, né? Ele tá sofrendo. E realmente o emprego veio para tirar o foco de estar sofrendo. Eu comecei a passar a lutar, assim, Deus, que tua vontade prevaleça e não a minha, porque eu não sei o que eu faço, não entendo o que o Senhor quer, mas amanhã eu sei o que eu vou entender. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a conhecer outras pessoas, novas amizades, comecei a sair e disse, Deus, olha, eu vou viver agora a minha vida, não vou fazer nada de errado, tá? Não vou me afastar do Senhor, não. Mas eu vou perder o meu foco de sofrer, né? Do que eu estava sofrendo. Mas minhas orações, minhas dúvidas continuaram. E só pedi para Deus tirar as escamas dos olhos dele. E eu sabia que ele ia tirar, né, ele da vida que ele estava vivendo. E quando eu comecei a trabalhar, depois de um tempo eu comecei a realmente ver o agir de Deus. Ele já vindo se aproximando mais. E eu sabia que era minhas orações. E tinha dias que ele dizia que estava mal de madrugada em casa ou à noite. E quando eu perguntava a hora a ele, era justamente as horas que eu estava orando. E às vezes quando ele dormia aqui, eu ungia ele, consagrava minha casa todos os dias. O nosso carro, nossa moto, ele quando estava dormindo. E sem ele saber, até hoje eu acho que ele nem sabe. Ele nem sabe disso. Mas depois disso eu comecei a ver ele realmente se afastando da vida que ele estava, se aproximando mais da gente, da família da gente, buscando mais a Deus e falando que realmente queria ajuda em oração, porque realmente queria sair dessa vida. E como ele estava fraco espiritualmente, era realmente muito mais difícil. A gente sabe que o lado espiritual, se você estiver fraco, realmente é muito forte, né? Você não consegue sair sozinho, precisa de ajuda. E eu sempre dizia, busque ajuda e deixe ser ajudado. E quem está passando por isso, né? Gente, não insista. A primeira coisa que eu fiz foi bloquear no Instagram. Bloqueei no Instagram e excluí o contato para não ver história nenhuma. Porque realmente você estando longe dói. Mas foi a primeira coisa que eu fiz. Deixei ir. Eu deixei de verdadeiramente ir. E viver minha vida e deixar ele viver a dele até ele começar a enxergar. Deus abrir os olhos dele para ver a família dele. Porque o maior ministério que Deus pode dar a alguém é a família. Para você cuidar da sua família. E automaticamente, quando você faz alguma coisa, você não está fazendo só com uma pessoa, você está ali
sacrificando a família inteira, o seu ministério. Então você tem que lutar por ela, né? Todos nós. E ele começou a chegar, a se aproximar, e chegou uma hora que ele disse: eu quero me aproximar de você, porque eu vejo o que eu fiz de errado e eu quero voltar. E eu disse: tá bom, a gente pode se aproximar. Eu continuei vivendo minha vida, mas me aproximei mais dele, realmente. Deixei as portas abertas, né? Até chegar um tempo dele realmente pedir para voltar, me chamar para sair, a gente conversar e voltar. E eu dizia assim: Deus, eu primeiro não vou forçar a barra com nada, vou deixar nas suas mãos, e o que ele não vai insistir em nada, em termos de se ele quiser sair para algum lugar, essas coisas, não vou insistir em nada. Mas não precisou, porque eu entreguei tanto na mão de Deus que ele voltou realmente totalmente diferente do que eu imaginava que ele voltaria. Então ele já voltou no primeiro dia, já totalmente diferente, e eu realmente me assustei, assim. É tanto que no início, ele que ficou achando que eu estava estranha, mas porque eu não esperava por aquilo. Foi bem rápido, assim, foi 6 meses de separação. Na época eu achei uma eternidade, mas hoje eu vejo que passou rápido e que foi necessário. O que eu entendi esse tempo todo me fez ser uma pessoa melhor, uma serva melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, até para os pais dele. Como minha mãe, todo mundo. Todo mundo percebe a diferença da pessoa que eu era e da pessoa que eu sou hoje. Me fez ser uma pessoa totalmente melhor. E buscar mais em oração, não ficar acomodada como eu estava. E Deus sempre dizia para mim fazer o culto de ação de graça na minha casa. E assim que ele voltou, a gente já foi combinando o culto, um dia do culto, e teve o culto de ação de graça aqui na minha casa. Veio as pessoas que realmente que eram importantíssimas na minha vida, que passaram comigo, junto comigo, todo o processo do deserto. Porque doeu muito. Só quem estava comigo sabe o quanto eu lutei, realmente. Mas todo mundo vê que hoje Deus fez na minha família. Ele é uma pessoa comigo, ele é uma pessoa totalmente diferente do que ele era. E é isso. Deus fez grandemente na minha vida, na minha família. Uma coisa que você espera que venha uma coisa e vem totalmente outra na nossa vida, muito melhor. E que hoje, depois que você não está sofrendo mais, você entende. E o que eu sempre pedi a Deus, para mim não lembrar com tristeza, com remorso do passado. E hoje eu lembro sem remorso nenhum. O ser humano, a gente acaba lembrando de tudo que passou, do que aconteceu, mas a gente não sofre mais. Quando Deus cura verdadeiramente, a gente não sofre mais com aquilo. Fala normalmente, naturalmente, sem sofrer nada. E hoje, graças a Deus, né, a gente conversa, a gente não toca no assunto do passado, nem eu nem ele, mas às vezes acaba acontecendo de falar, mas não é aquela dor mais, não é aquele remorso mais, aquele ressentimento. É totalmente diferente, porque a gente colocou Deus como prioridade, eu entreguei e consagrei minha família realmente a Deus, meu lar, e tudo que eu passei foi uma experiência. Durante o processo não foi boa, mas hoje foi maravilhosa, porque me pensei totalmente uma pessoa diferente. E realmente, para quem está passando por isso, lute espiritualmente, ore bastante, insista em oração, insista buscando a Deus, não com Ele, porque você acaba realmente afastando, mas busque espiritualmente, se apegue com Deus e entregue a Deus. E deixe ir. Descanse e deixe ir. E é isso. É interessante. Tá me ouvindo bem aí, Ingrid? Tô sim. Algumas coisas que você fala são coisas que a gente fala o tempo todo quando a gente está ensinando o pessoal nos grupos. E eu fui anotando aqui os pontos-chave daquilo que você fala, porque aquilo que você fala é aquilo que foi de mais importante, né? São os pontos-chave da sua história, né? E a questão da crise em si. Toda vez que acontece uma crise, a crise ela é um comunicado de que tem coisas que precisam ser mudadas.
Normalmente a gente pensa que a crise ele é um monstro que quer devorar a nossa vida, que quer nos destruir. Só que, na verdade, a crise ela é um manifesto natural de que tem coisas que precisam ser mudadas, que não dá para continuar do jeito que está. E a crise ela sempre traz uma novidade. A única garantia que a gente tem depois da crise é que as coisas não vão ser mais do mesmo jeito que eram antes. É a única garantia que você tem. Aí você pode deixar que a crise venha e destrua com tudo, e aí agora não vai ser mais igual porque você não tem mais nada do que você tinha. Ou então você pode responder aquilo que a crise está pedindo e fazer com que as coisas sejam diferentes. E aí a gente cai exatamente nessa questão que você fala, a respeito da transformação. Porque uma das coisas que eu mais converso com essas mulheres, principalmente com as mulheres, é que elas falam assim, como eu vou fazer para o meu marido mudar, como que eu vou transformar o meu marido? E a pessoa não percebe que ela tem muito para ser mudado também. Que a transformação ela não é só a respeito da pessoa que foi embora. Não é uma dinâmica de bandido e mocinho dentro de um relacionamento. Os dois estão sofrendo. A pessoa que saiu, ele não é um bandido. Ele também está sofrendo do lado de lá. Né? Só que cada um vai reagir de uma forma diferente. Então, a transformação, a partir do momento que a gente entra no processo, a transformação é para nós dois. E aí, quando você chega lá na frente, você olha para você e fala, nossa, eu mudei. Né? As pessoas começam a olhar para mim e falar, nossa, você não é mais quem você era antes. Sendo que o intuito principal de quem começou a restauração era simplesmente que a outra pessoa mudasse ou que ela simplesmente voltasse para casa. Né? Então, por isso que eu falo que a restauração, ela não é uma reforma, ela é uma transformação. E aí, pegando esse ponto aqui, pode falar. Não, no meu processo, depois que começou a mudar mesmo as coisas, foi quando eu comecei a lutar e orar pela minha restauração, como você falou. Eu digo, Deus, eu quero ser restaurado, eu quero ser uma pessoa nova, principalmente para o Senhor. Por isso que eu quero entregar nas tuas mãos e deixar o Senhor fazer. Foi realmente quando as coisas começaram a mudar. E é interessante, Ingrid, que essa questão da crise, ela aparece nas mais variadas etapas da vida do casal. Por exemplo, você falou assim, quando houve a gravidez, aí já teve uma primeira crise ali. Né? Isso é super comum. Depois que teve o bebê. Então. Isso é muito comum porque a partir do momento em que tem uma nova criança, a partir do momento em que vocês assumem uma nova postura, porque até então vocês eram só marido e mulher. Só que agora vocês são marido e mulher, pai e mãe. Então existe agora uma outra responsabilidade. Não é só uma nomenclatura, é uma outra responsabilidade. E para isso eu preciso acessar uma nova maturidade para mim conseguir viver essa nova etapa da vida. Então é super normal que grande parte das mulheres que estão aqui hoje, muitas das vezes estão grávidas ou acabaram de ter um filho e o marido foi embora quando ela teve um filho, porque acho que a primeira crise que o relacionamento vive é não saber lidar com essa situação nova, que é o que você falou. Para ajudar a questão ainda da sua maternidade, ainda teve a questão da depressão. Como se só a questão de ser mãe, da gravidez em si, já não fosse trabalhoso bastante, né? Ainda tem a questão da depressão. Então, tudo isso é uma crise falando que tem coisas que precisam ser mudadas. Agora, o marido ele precisa dar mais atenção do que ele dava normalmente. E ele vai perder muito da atenção, porque agora a esposa está mais prestando atenção na criança do que no marido. Então, ele perde muito. Então, esse marido agora ele tem que ser mais homem do que ele era antes. Porque ele tem que entender que agora não é mais uma esposa para ele. Agora é uma esposa para ele, só que muito mais uma mãe para o filho, que está dependendo mais. Né? Então, esse marido agora, essa crise, ela fala para ele assim, agora você precisa acolher esses dois aí, você precisa cuidar desses dois. Por mais que eles não tenham tempo para você, por mais que eles te suguem mais do que te entreguem, agora você tem que ser homem, você tem que ser aquele que supre. E não ficar se importando se está sobrando alguma coisa para você ou não. Então, essas coisas vão gerando maturidade e crescimento para nós, como seres humanos mesmo. A transformação, essa transformação ela é natural. Só que, como a gente não corresponde de forma natural, automaticamente a gente cai numa crise que nos obriga a mudar a maneira como a gente se comporta. E aí é o que você falou.
a gente é obrigado a fazer as coisas pela dor, porque a gente não foi correspondendo no tempo certo que era para a gente fazer, né? Deus fala, Deus fala, e tem muitas vezes, como eu acabei deixando passar. Então, o que ele fez? Teve que afastar, teve que tirar, para eu poder acordar. Tipo, acorda para a vida. Acorde para a vida, que você está perdendo tempo. Então, foi necessário realmente isso acontecer. E, lamentavelmente, isso é comum, né? Normalmente, as pessoas elas são muito resistentes às mudanças, né? A gente quer viver algo novo, mas ninguém quer mudar, né? É verdade. E só para a gente fechar aqui, eu vou estar abrindo para as perguntas. Outra questão que a Ingrid deixou bem clara, que foi a respeito de parar de insistir e viver algo que eu chamo de derreflexão. O que é a derreflexão, Júnior? A derreflexão é quando você para de ficar segurando e solta. É como se você deixasse as coisas fluírem naturalmente. Parece que na nossa mente, se a gente soltar, a gente vai perder. Né? Então a gente tem tanto medo de perder que a gente segura com tanta força que a gente sufoca aquilo que a gente quer. Então quando a gente vive a derreflexão, é como se a gente simplesmente acalmasse os nervos e falasse, deixa acontecer. Deixa rolar. E a vida ela segue fluindo naturalmente. As coisas acontecem de forma natural. E é o que ela falou. Quando ela começou a assumir essa postura, e uma coisa, não é simplesmente você parar de fazer e aí, o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui olhando para o teto? Ela adquiriu uma nova ocupação. As coisas elas foram se inteirando automaticamente. Com uma nova ocupação, veio novas pessoas, veio novos ambientes. Então, tudo isso fez com que ela parasse de ficar olhando para o problema e começasse a olhar um pouco para ela. Então, isso é um fator determinante para que você consiga viver esses momentos. Porque se você ficar simplesmente olhando para a sua dor, a gente fala que fica lambendo as feridas, né? Se você ficar olhando para a sua dor, você não sara. Você simplesmente fica vivendo ao redor da pessoa. E ao invés de você frutificar, ao invés de você prosperar, você fica cada vez cavando um buraco mais fundo para você se enterrar. Então é necessário que você deixe as coisas fluírem. Se você está orando, coloca nas mãos de Deus e deixa, senão que fé que você tem? Né? Se você fala que colocou nas mãos de Deus, mas toda hora você fica indo lá dando uma mexidinha. Então é necessário que a nossa fé ela tem que ser uma fé de atos e não uma fé de falar. Ah, não, eu creio, está na mão de Deus. Mas por que você está nesse desespero todo? Então a nossa fé ela tem que ser a partir daquilo que nosso comportamento está falando. Fale muito mais com o seu comportamento do que com a sua boca. Então eu quero estar abrindo aqui agora para você que tem alguma pergunta aí, você que preparou aquela pergunta, aproveite essa oportunidade para você estar expondo aqui as suas necessidades aí. Aproveite a presença da Ingrid. Ô Ingrid, que foram as mudanças assim mais drásticas que você vivenciou assim na sua vida depois dessa restauração? Eu era muito rixosa, eu era muito estressada. Eu ainda, assim, preciso... com o tempo, a gente, ser humano, com o tempo a gente vai mudando um pouco a pouco. Mas eu era uma pessoa muito reclamona. Muito reclamona, muito chata. Eu digo assim, eu era muito chata rixosa, qualquer coisinha, eu procurava briga. Por besteira mesmo. E logo no início eu não via, mas... No deserto a gente tem 4 fases, né? No deserto, que o primeiro é o luto, que é o que você só vê, parece que vai morrer. O segundo é onde você começa a enxergar os seus erros. É onde você errava como mãe, como esposa, como qualquer outra pessoa, né? Como nora também, eu comecei a ver meus erros como nora até também, como filha. A terceira fase é o deixar ir realmente. E a quarta fase é a restauração. Mas eu acho que o mais impactante assim, dos meus erros que eu enxerguei foi esses meus erros. Eu era muito estressada, muito rixosa, muito reclamona dentro de casa. Tudo eu reclamava, tudo. E isso realmente acaba afastando também.
O seu marido ele é totalmente passivo. Você é quem briga e ele simplesmente escuta. Ele também assim, tem as nossas discussões, às vezes ele puxa também, mas eu sou mais. Aí virava uma guerra. Isso. Virava uma guerra. Tinha dia, realmente tem mulher fala mais, né? É a hora que ele se calava e eu começava a falar. Às vezes não era, às vezes era até algo realmente estava errado, mas não era da forma que eu estava fazendo que ia resolver. Resolvia de outra maneira. E também realmente orando, com muita oração também. E às vezes eu colocava a minha mão. Tem alguma pergunta, gente? Eu não vi nenhuma pergunta aqui. Eu fiquei prestando atenção, nem vi se passou alguém. Deixa eu voltar aqui para ver. O pessoal tá quieto. Aí depois chega todo mundo de uma vez. Aproveita a oportunidade, gente. Ô Ingrid, qual foi o tempo que vocês viveram esse processo todo? Ao todo foi 6 meses. Ah, foi meses, né? Foi. A gente se separou, acho que foi em novembro do ano passado e voltamos no finalzinho de maio. Então, querendo ou não, você foi uma pessoa, você foi até que rápida, né, para entender as coisas, né? É porque assim, eu acho que quando a gente realmente cresce no Evangelho, conhece a palavra, a gente entende mais rápido. Desde o primeiro dia eu já entendi o que estava acontecendo, mas pelo processo que eu estava passando, eu acabava metendo minha mão. Acabava querendo fazer do meu jeito, achando que ia aproximar, achando que ia resolver, mas não, acaba fachando. Porque a guerra não é carnal, é a guerra espiritual, realmente. E é uma questão do seu temperamento em si mesmo, né? De querer resolver as coisas do seu jeito, né? É verdade. No início, eu comecei a ser mais pacífica depois de um tempo. Mas, como eu disse, eu era muito falo assim porque uma coisa que é muito comum para as pessoas que a gente traz aqui, normalmente as pessoas elas têm um processo aí de mais de um ano, no mínimo. E eu acho que o seu é o primeiro caso de ser bem menos de um ano, no caso. É porque então, assim, como a gente falou, tem um vídeo que a Elane diz, cada vez que você coloca a sua mão, você atrasa mais o processo, você acaba rodando no deserto. Então, quanto mais você fica fazendo isso, você atrasa mais o processo e a separação, a restauração demora mais. Quando você passa a entender então, e realmente deixar nem mais rápido. Tanta mão assim. Oi? Você nem atrapalhou tanto assim. Acho que eu atrapalhei uns 3 meses. Uns 3 meses acho que eu atrapalhei. Só no tempo da experiência, né? Isso. Depois você entendeu como é que funcionava e deixou acontecer. Foi isso mesmo. Tá bem pacífico hoje aqui. Depois ele fica me fazendo pergunta e eu tenho que virar. Então, gente, eu vou estar pedindo para que a Ingrid ela esteja dando aí os finalmente aí para que aqui a maioria das pessoas são pessoas que elas estão passando por um processo ou que às vezes nem entraram no processo, mas fica naquele medo, sabe, de entrar, porque sabe que o processo é trabalhoso. Só que é que nem eu sempre falo para as pessoas, se você lutar pelo seu casamento é trabalhoso, mas você não lutar também dá trabalho. É verdade. Então eu gostaria que você, que é uma pessoa que já passou por isso, que já vivenciou isso,
Deixa aí uma última mensagem aí pro pessoal de encorajamento aí. O que eu digo, se você está passando por isso, ainda não chegou a questão da separação, o deixar ir dentro de casa também é complicado. Eu acho que é mais complicado do que fora de casa, porque fora de casa você não está vendo, você não tem contato. É impossível não ter contato quando se tem filhos, mas ter o mínimo contato possível quando se tem filhos também ajuda muito. E como eu falei, sem redes sociais, não vejam, porque atrapalha. Você fica também procurando saber, entrando no Instagram de fulano, tentando ver o que está acontecendo. Não façam isso. Realmente deixe ir. E a luta é espiritual. Joelho no chão, jejum, oração, campanha de oração. Faça campanha de oração dentro de casa. Coloque louvores. Realmente feche as brechas. Se você quer, e se o deixar ele for dentro de casa, estiver passando por isso dentro de casa, trate normal, trate bem como uma pessoa normal. Mas não insista, não pergunte o que está acontecendo, por que está acontecendo isso, não. Deixe o tempo de Deus. Entregue na mão de Deus e ore, porque vocês vão ver que Deus vai fazer realmente, dentro de casa ou fora de casa. Porque eu digo assim, quando tem um casal que separou e um deles querem a restauração e luta por isso, Deus faz. Mas se os dois desistirem, Deus não... Ele não é metido, ele não entra como se você não querer e faz, não. Você tem que querer realmente que ele faça. Então, um querendo, ele faz. Agora, lutando da maneira certa e deixando na mão dele. E não é porque Deus está em silêncio, eu sofri muito com isso também. Porque eu não vi, Deus falou muito comigo, usava muitas pessoas para falar comigo, mas quando Deus parava de falar, eu já me desesperava no início. Mas depois eu entendi, não é porque Deus está em silêncio que ele não está trabalhando. E era quando ele estava em silêncio, que eu dizia, Deus, eu não estou vendo nada. Passavam uns dias, acontecia alguma coisa, tipo assim, tá vendo? Eu estou fazendo. Mas eu não preciso estar lhe dizendo que estou fazendo, não, mas eu estou fazendo. Só ore, busque e tem que lutar muito em oração. E se tiver a oportunidade de ungir, consagre sua casa também todos os dias. Coloque louvores. E madrugada também, acordava todos os dias de madrugada, fiz muita campanha de madrugada também. Foi uma luta, espiritualmente foi muito forte. Mas graças a Deus, ontem mesmo eu estava pensando, meu Deus, eu venci. É uma coisa que a maioria das pessoas não acha que não são capazes, mas são. Deus em primeiro lugar, tudo acontece com ele. Hoje, uma coisa que eu percebo assim no seu testemunho, e que também é um diferencial, é que você sempre foi uma pessoa muito respeitosa, né? Com relação a você mesma, né? Porque uma das coisas que acontece muito é que as mulheres, elas acabam, por causa da emoção, das necessidades e tal, elas acabam se desrespeitando, né? Às vezes o marido, ele tá vivendo de uma forma totalmente maluca aí pelo mundo, e a mulher, ela acaba se desrespeitando, deixando ser usada por ele, sabendo que ele não vai voltar. E você conseguiu, assim, de uma forma respeitosa, mostrar que as portas, elas estavam abertas, né? Que você não estava empurrando ele para fora, mas você também não estava puxando e falando, fica aqui na marra porque eu quero você de qualquer jeito, né? Então, tipo assim, eu acho que o posicionamento, né, a maneira como você se posiciona, e tem muito a ver com essa questão que você falou, né? A pessoa está ali dentro de casa, é mais complicado do que a pessoa que está lá fora, porque você está vendo a pessoa o tempo todo, mas você consegue se conter, ter o autocontrole de saber que está tudo na mão de Deus. É verdade. No início, realmente foi complicado a questão disso. Teve vezes, sim, eu acabei esquecendo de falar que já teve recaídas, sim, porque acho que o sentimento, às vezes, muitas vezes, fala mais alto, mas eu via que não era para ser aquilo. Tá entendendo? Não era para ser. Então, realmente, por isso que eu disse, dentro de casa é mais complicado.
fora você consegue se segurar, em questão só você e Deus. Porque aqui dentro de casa era só eu e Deus, realmente. Mas botando Deus na frente realmente, e com o tempo eu pensei isso, não. Com o tempo realmente eu me posicionei de verdade e disse, não é isso que eu quero, e vou lutar, eu e Deus. Ô, Ingrid, então só para fechar aqui com essa galera, você quer dizer então que por mais que os dois não queiram, por mais que um não queira, melhor dizendo, é possível restaurar um relacionamento? É sim. Porque por mais que um esteja lutando espiritualmente, porque para Deus nada é impossível, se você fazendo, se posicionando e fazendo as vontades de Deus, porque família, como eu falei, família é o maior ministério que Deus pode dar a um homem, uma mulher, e você lutando com todas as suas forças espiritualmente, um só, com o tempo que for, pode passar 1, 2, 3 anos, eu já vi testemunhos de 6 anos separados, ser restaurado, porque uma pessoa quis e lutou, e Deus faz. Um com Deus é uma potência, né? É verdade. Então, gente, eu quero já estar agradecendo aqui, tá? A presença de vocês e a presença da Ingrid. Eu sei que ela tem criança pequena, é super difícil poder disponibilizar seu tempo para estar aqui. Mas eu quero agradecer. Tá pulando da mesa pro chão aqui. Vem cá, Ia. Mas eu quero agradecer. Deixa eu mostrar aí. Quero agradecer muito ao seu marido também, por estar doando o tempo dele pra gente aqui. Diga oi. Diga oi. Esse aí que tá se jogando essa maravilha, gente. Diga oi. Então, gente, a gente vai ficar por aqui, tá? Eu quero agradecer muito a presença de cada um de vocês, o pessoal do grupo, o pessoal que não está aqui. Quero agradecer a Ingrid, a toda a sua família, e que você saiba que vocês já fazem parte da minha oração. Sou muito grato pelo que você ofereceu aqui, para que isso venha fortificar a fé dessas pessoas que muitas vezes estão vivendo hoje algo que você já viveu há um tempo atrás. É verdade. Então, muito obrigado. Tá? E por nada, precisando do trabalho profissional. Ok. Pode deixar que a gente chama assim. Você que está aí na sua casa aí, estende a sua mão assim, ó. Eu determino sobre a sua vida muita paz, prosperidade e intencionalidade, para que você possa acessar o melhor de Deus para a sua vida e para a sua família. Amém? Amém. Obrigada, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe muito a vida de vocês. Amém. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Você que não faz parte ainda dos nossos grupos de WhatsApp, você pode ter acesso entrando lá pelo link que está na minha bio. Entra lá na minha bio agora que a gente está fechando aqui. Se você não faz parte, se você já faz parte dos grupos do WhatsApp, não precisa entrar de novo. E lá você vai fazer um cadastro rápido em umas páginas que tem ali. Você pode acessar o grupo do WhatsApp e fazer parte dessa galera aí que está trabalhando em função das famílias. E com certeza você vai ser muito beneficiado, assim como essas pessoas têm sido. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. E até a segunda-feira que vem, se assim Deus permitir.